E aí a gente começa. Então, o microfone melhorou? Um pouco. Ok. Se vocês não estiverem me ouvindo, vocês me falam. Então, é uma grande alegria receber o professor Nuno e desejar boas-vindas a todos vocês. Foi muito alisar e estou muito feliz de poder recebê-los nesse espaço virtual de encontro. Acho que a pandemia trouxe esse aspecto positivo, né, do podermos encontrar mesmo que de forma remota e poder partilhar experiências. Acho que o professor lá da Bahia, a gente aqui em Minas Gerais, a gente de outros lugares do Brasil também, isso é muito importante e fortalece a nossa profissão, né? Então, é um grande desafio apresentar o professor Nuno Félix, né? Um expoente da nossa área. Ele é enfermeiro, mestre e doutor em enfermagem. Ele é autor da teoria do cuidado no contexto de risco cardiovascular, TEORISC, que foi homenageado com a menção honrosa, né, do prêmio CAPES de tese na edição de 2020 e como uma iniciativa de destaque também da campanha Nacional Brasil em 2021. O professor ele é professor adjunto, né, e coordenador do curso de enfermagem do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, é bolsista de pós-doutorado júnior, né, do CNPq, líder do grupo de pesquisa e extensão em cuidado cardiovascular e é pesquisador e produtor de conteúdo digital envolvendo o desenvolvimento de teorias de enfermagem, tecnologias de enfermagem e enfermagem fundamental com foco na sistematização da assistência de enfermagem e no processo de enfermagem cardiovascular, né, utilizando a classificação internacional para a prática da enfermagem, a CIP. Ele é editor assistente da revista Enfermagem Digital Cuidado e promoção da saúde. Ele é pesquisador também do Centro de Estudos e Desenvolvimento da CIP do Brasil e do Grupo de Estudo, Pesquisa e Assistência, Sistematização da Assistência de Enfermagem da Unifesp e da Rede de Pesquisa em Processo de Enfermagem, RPE. Então, professor, é muita satisfação mesmo recebê-lo. Sinta-se em casa, né? Vou pedir a Samanta para parar o compartilhamento, que você possa compartilhar os seus slides e assim, muita alegria mesmo que a gente recebe hoje. Sinta-se em casa. Boa noite a todos e todas. Eu que fico feliz pelo convite, Elton. Gostaria de agradecer, né, a diretoria da Liga Acadêmica, né, em Sistematização da Assistência de Enfermagem, pelo convite, pelo desafio, né, de estar aqui também, porque a gente precisa desses momentos com os estudantes, né, porque às vezes esses temas são tão abordados com pesquisadores e parece algo tão distante de estudantes, mas não deve ser, né? Então, essa é a proposta que eu trago aqui para vocês hoje, para a gente conversar um pouco, né, sobre o que são, na verdade, as teorias e como elas podem ser úteis para vocês, tanto agora na academia, quanto na vida profissional de vocês, na carreira profissional de vocês. Tá? Então, eu fiz uma apresentação breve, vou compartilhar aqui para vocês, espero não extrapolar o tempo, é um perigo, mas porque eu falo muito, mas prometo tentar, tá certo? Deixa só aqui abrir a aba de apresentação. Deixa eu ver, aparece para vocês já? Está carregando. Ainda não. Tá carregando, parece. Tá, deixa eu tentar aqui novamente. E agora aparece? Sim, professor. Agora deu, professor. Tá tudo certinho? Pronto. Ótimo. Então, gente, vamos aqui falar um pouquinho, né? Os colegas, o Elton, o Thaleson e todos vocês que estão aí na coordenação, agradeço de fato o convite. Hoje foi um dia puxado, mas que eu não poderia recusar esse convite de estar aqui com vocês para falar de um tema que é muito caro para mim, que é muito valioso, tá? E que deve ser muito valioso para a enfermagem, para vocês, principalmente que estão no processo de formação. Eu queria começar essa abordagem aqui, eu não vou falar assim, nada sobre o que eu produzo, vocês podem acessar esse QR Code aqui e vocês vão ter acesso direto ao meu currículo Lattes, lá tem tudo que eu produzo na área,
relacionada a tudo aquilo que o Elton falou, tá? Mas eu gostaria de fazer uma reflexão inicial que é relacionada à forma como a gente vê a vida e a nossa experiência profissional, tá? Eu sou de uma época de formação em que se falava muito que a gente não poderia se envolver com os pacientes, que a gente não poderia ter uma relação direta com os nossos pacientes, que a gente não poderia nos deixar influenciar pelas experiências, né, vivenciadas pelos nossos usuários do serviço, tá? E isso, a gente sabe que não é uma realidade, a gente se envolve sim, a gente está diretamente relacionado a isso, e principalmente quando está muito próximo com a nossa forma de ver o mundo. Tá? Um grande desafio para trabalhar com teorias, né, para estudar teorias, para experienciar o uso de teorias, aplicá-las na prática, é se reconhecer nessas teorias. O ensino de teorias na graduação, vocês podem me corrigir se eu estiver equivocado, é feito da seguinte forma: são apresentadas as teorias e elas, na maioria das vezes, são direcionadas para explicar apenas o que é a enfermagem. E a gente precisa conversar sobre isso, porque o processo, o cuidado específico, né, que é direcionado, que é orientado por uma teoria de enfermagem, extrapola essa especificação. Ela faz isso. Ela identifica, caracteriza a enfermagem, mas ela deve ser diretiva para a prática. Tá? Então, a gente vai estar falando sobre teorias de enfermagem quanto aos seus aspectos conceituais e operacionais, tá? Para vocês poderem entender. Em relação à enfermagem, duas coisas sempre são colocadas, né? A questão da enfermagem arte e a questão da enfermagem de ciência, né? A enfermagem enquanto arte, muitas vezes ela é confundida como arte no sentido de entretenimento, né? E não é essa a proposta. Tá? A enfermagem é uma arte porque ela utiliza um conjunto de preceitos para perfeita execução de qualquer coisa, né? Principalmente para a gente criar novas ações, novos cuidados e, consequentemente, isso configura a enfermagem como uma arte, mas também como uma ciência, que precisa ter uma prática cientificamente fundamentada. O que é que eu falo para vocês? A enfermagem, além de ser uma arte, ela também é uma ciência em vias de se fazer, né? Uma ciência com muito conhecimento produzido e muito conhecimento a ser produzido, tá? Mas sem usar o nosso conhecimento, sem desenvolver nosso conhecimento, a gente vira uma mera ocupação. Então, as teorias de enfermagem, elas surgem nesse ponto em que será se realmente, né, é necessário ter um curso de graduação em enfermagem, sendo que a graduação ela é direcionada para as ciências. Será que só um curso, uma formação técnica, básica, não seria suficiente para essa profissão ou ocupação? A enfermagem vem trabalhando e vem mostrando que é sim uma ciência, que tem um formato que precisa ser cada vez consolidado. E a principal forma de consolidar esse conhecimento é por meio das teorias. Tá? Não somente por esse, mas por todos os outros que podem estar relacionados. Então, a ciência ela faz a teoria, né? Ela se faz com teoria e com método, e o cuidado se faz com a arte e a ciência. Então, nesse sentido, há que se considerar que na nossa ciência da enfermagem, esta prática, né, a ciência da enfermagem está na prática, né, no espaço de exercício da sua arte, no campo de aplicação dos seus conhecimentos. Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que nosso conhecimento científico, ele advém da prática. E precisa ser lapidado, precisa ser melhorado, precisa ser testado. E isso a gente precisa muito de estudantes de graduação, de pós-graduação, de profissionais da prática, de gestores, que possam né, fazer a avaliação desse conhecimento e confirmar ou refutar se essas teorias elas são aplicadas.
Mas aí vocês podem me perguntar, Nuno, o que de fato é uma teoria de enfermagem? Uma teoria, vamos dizer assim. A teoria ela faz parte de uma estruturação para confirmar que uma determinada disciplina é uma ciência, tá? De fato, uma profissão é uma ciência. Então, a matemática tem suas teorias, a física tem suas teorias, a medicina tem suas teorias, as ciências básicas têm suas teorias, a psicologia tem suas teorias. E essas teorias, elas são o quê? Conceitos. São grupos de conceitos que são utilizados para explicar alguma coisa. Tudo na nossa vida, ela precisa ser rotulada, precisa ser conceituada. E o que é esse conceito? É a palavra que a gente dá, que a gente determina, denomina algo que é real. Por exemplo, essa caneta é algo é algo real. E mesmo que não fosse, a gente tem um termo, um conceito para esse objeto real. Caneta. Então, tudo que em todas as áreas estão relacionadas com a realidade ou com a abstração, precisa ser conceituado e definido. Só que esses conceitos, eles costumam ter relação. E a teoria faz exatamente isso. Relaciona como os conceitos de uma determinada disciplina, como esses conceitos estão relacionados. Tá? Para quê? Para caracterizar esse conhecimento. Na enfermagem não é diferente. O que é que muda? São conceitos que a gente tem na nossa profissão e determinadas áreas específicas que são utilizados para definir e orientar a prática profissional. Tá? Então, esse conjunto de conceitos, além de esclarecer a prática de enfermagem, uma teoria ela tem que explicar os fenômenos da prática, mostrando o que é e o que não é enfermagem. A enfermagem ela usa teorias há muito desde a sua estruturação, né? A gente utiliza muito as teorias da farmacologia, das ciências básicas, da psicologia e também da enfermagem. Mas me parece que por muito tempo esse conhecimento ficou à parte e que muitos, até pode ser que vocês também não valorizem, mas eu digo isso com muita firmeza para vocês. Sem esse conhecimento científico próprio da nossa disciplina, nós seremos apenas uma ocupação. E aí, vocês querem ser só uma ocupação? Sem esse conhecimento científico, a gente não vai ter uma identidade profissional. E aí, você já se identificou na enfermagem? Talvez você esteja mais identificado com... Não é incomum a gente ver enfermeiros que vão trabalhar em outras áreas que não são da enfermagem, porque se identificaram mais com outros conhecimentos. Talvez porque não foram apresentadas a grande contribuição dos enfermeiros no Brasil e no mundo. Tá? E aí, a gente tem uma evolução desse conhecimento, onde Florence, ela apresenta os seus postulados em um momento de grave, né? De gravidade social, de contexto grave, de guerra, né? em que ela começa a fazer os seus registros, fazer todas as suas anotações, mostrando como a higiene, a iluminação, enfim, todos os conceitos que a teoria ambientalista traz, e apresenta elas para a sociedade. Tanto é que Florence é uma teorista, né, uma teórica brasileira, uma teórica da enfermagem, mas que tem muita influência na produção do conhecimento do Brasil. Então, a Florence, ela trouxe essas anotações, esses registros, e aí, esses registros, eles perpassam até hoje, são muito utilizados, e nesse momento de pandemia, que também é um contexto grave, a gente tem grande influência e Florence renasce, né? Ela só destaca, né? Ganha destaque ainda mais, porque tudo aquilo que Florence visualizou e registrou e marcou com o conhecimento da enfermagem é utilizado por outras profissões, inclusive no Brasil. Tá? Então, passando desse momento de gravidade que Florence traz coisas, né? E mais interessante, Florence não se reconhecia como teórica, né? Ela deu toda a sua contribuição, mas ela não denominou como teoria. Nós da enfermagem que consideramos ela como uma teórica, porque o que ela fez
foi teorizar. E é uma teoria atemporal, inclusive muito utilizada por outras profissões. Tá? E aí esse conhecimento ele foi avançando e chegou no momento da sociedade em que a gente teve esse contexto político, filosófico, que esse contexto filosófico era muito influenciado pelos filósofos da época, que tinha uma característica muito subjetiva, que é o que acontece com as teorias que a maioria das teorias que a gente conhece. A teoria da adaptação, a teoria do autocuidado, a teoria humanística, e por aí vai, que são grandes teorias que a gente tem dificuldade de utilizá-las na prática porque elas foram criadas por pessoas que estavam nesse momento da sociedade, que sofriam muita influência filosófica. Então, não se tinha aquela cobrança de ter algo que fosse direcionado para a prática. E aí a sociedade foi mudando, em que as demandas políticas, né, o contexto político surgiu, em que a gente tinha que atender às necessidades da sociedade, tá? E não era apenas uma necessidade, e aí a enfermagem precisou pegar emprestado teorias de outras ciências, teorias da psicologia em especial, teorias das ciências básicas, da farmacologia, para responder às demandas sociais. E isso não mudou, continua. Só que hoje nós estamos no momento desse contexto empírico que é muito direcionado para responder às demandas da prática. Vocês que estão na graduação, que daqui a pouco estarão formados, vão ter cada vez mais sede de entender o porquê o porquê de um determinado fenômeno acontece em um paciente e outro não. Entender quais são as características de risco cardiovascular e como o enfermeiro pode atuar. Vocês vão querer ter cada vez mais essa sede. E é só por meio do conhecimento científico que a gente consegue ter essa formação. A sociedade tem essa sede. Tá? Não adianta só eu chegar aqui e ficar filosofando, né? Ficar refletindo sobre coisas abstratas. Eu tenho que chegar para vocês e dizer coisas práticas, baseadas em ciência, em conhecimento científico e próprio da enfermagem. Tá? E nesse contexto empírico, avançando para o futuro, né, que é o nosso contexto futuro, que é para teorias cada vez mais específicas. Né, que esse conhecimento seja muito direcionado para pontos específicos da nossa profissão. Tá? E a enfermagem brasileira, influenciada lá desde Florence, tem muita contribuição, tem dado a sua contribuição para esse desenvolvimento do conhecimento. Tá? Então, a tendência é que, por exemplo, no futuro, né, e que vocês também, quem sabe, né, algum de vocês pensa, né, ou imagina que possa ser um teorista um dia, né, não é uma coisa de outro mundo. Né? Isso é uma coisa que é possível, sim. Demanda muito estudo, demanda muita propriedade, mas o futuro é isso. É que a gente tenha cada vez mais conhecimento para a nossa profissão. E assim as pessoas possam entender a relevância da nossa profissão, não só por ganhar salários elevados, que é direito nosso. Não só por ganhar, não só por ter 30 horas de trabalho, isso é direito nosso, mas também por ser uma ciência consolidada. Tá? Então, esse é o futuro e vocês fazem parte do futuro. Tá? E aí, a gente tem algumas características que são, né, são aspectos que as teorias de enfermagem potencializam. Ok, entendi toda essa evolução histórica, mas qual é o impacto das teorias de enfermagem na minha formação enquanto enfermeiro, na minha prática profissional? Qual é a relação direta com isso? Primeira coisa, uma pessoa que utiliza uma teoria de enfermagem, né, que tem uma teoria de enfermagem para fundamentar a sua prática, ele tem uma habilidade de pensamento crítico muito bem desenvolvida porque ele está fundamentado em conhecimento científico, ele consegue ter capacidade de raciocínio clínico diretivo, resolutivo, ele consegue identificar áreas significativas, relevantes do cuidado, tá? Consegue dar abordagens plausíveis para os problemas de saúde examinados. E também consegue desenvolver protocolos para a prática clínica. Então, tudo isso, que são demandas da nossa assistência, são potencializadas quando a gente tem uma fundamentação teórica. Tá? Queria
eu ter tido a oportunidade de estar aqui, como vocês estão nessa noite, me ouvindo, e que alguém falasse o que eu vou falar agora para vocês. Busquem, dentro da formação de vocês, identificar quem são vocês, enquanto pessoa, enquanto profissional. Quem é o profissional que você quer ser? Qual é a perspectiva de trabalho que você quer ser? Tá? É uma reflexão que vocês podem fazer, porque essa reflexão ela vai nos levar a responder esse questionamento, né, de como as teorias elas podem ser aplicadas. Vou dar um exemplo. Quem é o Nuno? Quem é o enfermeiro Nuno? O enfermeiro Nuno é uma pessoa, enquanto ser humano, que tem muita vontade de viver, que tem muito amor pelo que faz, muita dedicação, que odeia trabalhar com aspectos mórbidos, não gosta de trabalhar com doença, tá? Eu gosto de trabalhar com a promoção da saúde, evitar que a pessoa desenvolva doenças, e tenho trabalhado muito na área de risco cardiovascular. Consequentemente, eu me aproximo muito do conhecimento teórico das necessidades humanas básicas. Eu me sinto muito próximo da teoria da promoção da saúde, da Nola Pender. Então, é esse o exercício que vocês têm que fazer. Aí você pode dar para o professor, mas e as outras teorias eu não vou conseguir dar conta. Gente, imaginem que cada um de vocês conseguem se identificar com uma teoria. Vamos fazer um exercício, tá? Eu vou apresentar para vocês algumas teorias e pensem quem são vocês, que tipo de profissional. Eu não quero trabalhar, eu gosto de trabalhar com pessoas doentes, eu gosto de trabalhar com isso, com aquilo. Pensem para vocês e tentem se identificar nas teorias que eu vou apresentar para vocês. E aí depois vocês falem no chat qual teoria que está mais próxima de vocês. E aí a gente debate depois, tá bom? Então, essas teorias, como elas são aplicadas? Primeira coisa, ela pode ser uma filosofia institucional. Então, o que é uma filosofia institucional e profissional? Muitos hospitais, eles já são fundamentados em uma teoria, tá? Então, você já tem uma orientação institucional de como essa teoria ela pode orientar a prática profissional. Mas eu trouxe aqui algumas teorias, vou citar uma a uma de forma breve, mas tentem fazer esse exercício de se reconhecer. Por exemplo, Florence Nightingale traz as questões ambientais básicas que são necessárias para o cuidado de enfermagem, para fazer com que o próprio corpo se recupere. É uma pessoa que gosta de higiene, de cuidados ambientais relacionados à sonoridade, à ventilação, né? Então, a teoria ambientalista da Florence, ela traz uma contribuição muito grande nessa perspectiva. Já a Edelgard Pleplau, ela traz a questão da importância da interação entre o enfermeiro e o cliente, né? O quanto essa interação ela tem que ser sinérgica, positiva, para fazer com que aquele cuidado tenha efeito. Né? Então, muitas vezes você pode ser uma pessoa empática, que gosta desse contato enfermeiro-cliente, e você pode estar mais próximo dessa teoria. Já a Virginia Henderson, ela traz na sua teoria as 14 necessidades básicas, né, para garantir, para buscar a independência da pessoa. É uma teoria muito utilizada com pessoas idosas. Então, se você gosta de trabalhar com pessoas idosas, né, que você trabalha a questão da independência, esse idoso precisa cada vez mais ser trabalhado quanto à independência dele das demandas de cuidado, fazer com que ele participe do processo de cuidado, das ações de cuidado e, consequentemente, as suas necessidades sejam atendidas. Talvez essa teoria esteja próxima à sua filosofia de vida. Martha Rogers, ela traz a teoria humanística, em que você já é uma coisa, né? Rogers traz uma contribuição até bem abstrata relacionada à questão da totalidade do ser humano, né? E a interação com o ambiente. O quanto esse ser humano e sua interação com o ambiente é importante para a existência do cuidado eficaz de enfermagem e com impactos positivos na saúde do paciente.
tá? Dorothea Oren, ela traz a sua teoria do autocuidado e do déficit de autocuidado dos sistemas, que já pode ser já é uma teoria que traz aquela perspectiva de promover um autocuidado, fazer com que a pessoa tenha um autocuidado, né, satisfatório, totalmente satisfatório, ou então cuidar das pessoas que tenham um déficit de autocuidado, tá? Então, se você gosta de ações de autocuidado, de cuidar de pessoas com diabetes, que precisam de orientações, talvez Dorothea Oren tenha uma teoria que seja próxima à sua experiência de vida. Tentem fazer esse exercício, já desde agora. Perdão. Outras teorias que temos, tá? A Calista Roy traz uma teoria da adaptação, né, que é para a promoção das ações adaptativas. Então, se você gosta, né, de trabalhar o processo de adaptação de pessoas que perderam membros do corpo, ou que perderam, enfim, que precisam se adaptar a novas funções, que gosta muito da neurologia, né, que gosta muito da traumatologia. Então, talvez essa teoria possa ser bem útil para a sua experiência profissional e pode fazer de você um grande profissional no sentido de te dar suporte de conhecimento científico. Imogen King traz a questão da conquista de metas, né? Existem pessoas, né, que trabalham muito a Imogen King porque entendem que o cuidado ele pode ter essa relação direta com o alcance de metas, fazer com que aquele paciente alcance aquelas metas que você, juntamente com o paciente, estabeleceu, que são metas conjuntas. Então, vocês podem também estar participando, podem estar bebendo dessa fonte. Né? Beth Neumann traz a questão dos sistemas e da relação com o estresse, né? Os fatores estressantes e a relação com o cuidado de enfermagem. Leining traz a questão do cuidado transcultural, né? Que é o cuidado que ultrapassa o aspecto biológico e que envolve a cultura do paciente, do cliente. Tá? A Jan Watson ela traz a teoria transpessoal, que ela propõe uma harmonia, né, um cuidado em que a gente tem uma harmonia interna, né, para que a saúde seja restabelecida. E Wanda Horta, que é a teórica brasileira, né, Wanda Horta, ela traz uma grande contribuição no cuidado das necessidades humanas básicas. Eu, por exemplo, tenho uma grande influência de Wanda Horta, e há quem diga que ela não é uma teórica, tá? Mas Wanda Horta é sim uma teórica. Sabe por que ela é uma teórica? Porque ela deixou um grande legado no Brasil, ela fez exatamente o que eu estou fazendo aqui com vocês, né? Por isso que eu me sinto influenciado, porque ela não estudou apenas teorias e trouxe esse cuidado fundamentado em teorias de enfermagem para o Brasil. Ela também saiu de porta em hospital, ela se disponibilizou a andar o Brasil falando sobre as necessidades humanas básicas para que enfermeiros se tornassem cada vez mais fundamentados em conhecimento científico. Tá? Então, ela é, sim, uma teórica e uma das melhores. Tá? Então, não há o que questionar isso. Todas essas que eu apresentei para vocês são teorias que são muito filosóficas. Mas, hoje, nós temos muitas teorias que são mais práticas. E eu vou dar exemplo. No Brasil, aqui eu trouxe, aqui vocês conseguem esse QR Code que tem aqui, tá? É um QR Code com todas essas teorias tudo que eu estou falando aqui para vocês está nesse QR Code. Vocês podem apontar o celular. É um drive um drive do Google aberto para vocês acessarem, tá? E aqui eu queria destacar a contribuição do Brasil na produção de conhecimento. A primeira teoria brasileira denominada como teoria de enfermagem é a teoria dos ambientes virtuais de enfermagem. Olha que coincidência, né? Uma teoria que foi pensada há quase 10 anos atrás e que é extremamente útil nesse momento da sociedade que a gente está vivendo. Que a gente tem uma grande interação nesse ambiente virtual, que é, por exemplo, isso que a gente está vivendo aqui agora. Tá? É a da Jaqueline Martins, é uma querida, extremamente acessível, né? Então vocês podem buscar ela no Instagram, ela tem um material muito, muito rico no Instagram, tá? Acho que é a doutora Jaqueline Martins,
Instagram dela. Agora, se você... Não, eu gosto muito de trabalhar com o aleitamento, com a amamentação. Temos a teoria da Cândida Primo, que é uma teoria interativa da amamentação, que orienta esse cuidado na perspectiva da amamentação. No trabalho com cardiologia, gosto de trabalhar com cardiologia. Temos aí opções, temos 3. Temos a teoria da reabilitação cardiovascular, que é quando a pessoa... É uma teoria que orienta o processo de reabilitação, orienta o cuidado da enfermagem na reabilitação. Temos a teoria do risco de padrão glicêmico desequilibrado, né, da pessoa idosa, né, adulta idosa com diabetes mellitus em tratamento, do Rafael Lopes. Temos a Teorisc, que é a teoria que eu desenvolvi no meu doutorado, né, que é a teoria que trabalha com o risco, né, ele antecede o adoecimento. Então, mesmo que você não trabalhe, né, também temos aqui a teoria do ressecamento ocular, para quem trabalha com oncologia, com essa parte mesmo de oftalmo, né, que podem ser teorias úteis para vocês. Tá? Então, falando especificamente da Teorisc, que é o que eu tenho mais propriedade para falar, porque fui eu que redigi, né, eu que desenvolvi, ela foi uma teoria desenvolvida durante o meu doutorado, tá? E que demanda muito estudo, né? Hoje temos muitas dissertações e teses que estão trabalhando com ela, testando e avançando nesse conhecimento. Qual é a grande contribuição da Teorisc? É trazer, de todas essas teorias, é trazer mais conhecimento para a nossa profissão. Então, se você se reconhece ou conhece alguém que pode estar próximo dessas teorias, apresente. Lembre-se que todas as vezes que vocês apresentam esse conhecimento, vocês estão apresentando e divulgando a enfermagem a qual vocês fazem parte. Tá? Então, se vocês quiserem acessar essas teses, esses trabalhos, artigos, todos vocês conseguem por meio desse QR Code aqui, que está aqui durante toda a apresentação. Tá? Aqui eu trago para vocês outras teorias que podem ser utilizadas em etapas do processo de enfermagem. Por exemplo, no histórico, a gente tem a teoria da empatia entre enfermeiro e paciente, nós temos a teoria da motivação e facilitação do acesso no cuidado pré-natal, que pode ajudar, sim, na coleta de dados, da espiritualidade adaptativa, né? A teoria da tomada de decisão intuitiva na enfermagem, são teorias que orientam como o histórico de enfermagem pode ser realizado de forma positiva. E isso é muito importante. Tá? Você pode não usar ou só usar uma dessas, isso já é muito para a prática. Tá? Nós temos também teorias que são relacionadas aos diagnósticos de enfermagem, a teoria da casualidade do diagnóstico de enfermagem, que explica como ocorre esse procedimento, né? Ocorre a causalidade do diagnóstico de enfermagem durante a pesquisa, principalmente, tá? Teorias de enfermagem relacionadas a diagnóstico de enfermagem, por exemplo, o diagnóstico de baixa autoeficácia em saúde, o diagnóstico de enfermagem de volume de líquido excessivo em gestantes. Então, são teorias que orientam a prática de forma muito diretiva para diagnósticos específicos. Então, se você está próximo desse fenômeno, é dessa fonte que vocês precisam beber. Tá? Quando a gente fala de intervenção, nós temos inúmeras. Aqui eu estou dando exemplos, tá, pessoal? São exemplos de teorias que podem ser utilizadas em etapas específicas do processo, tá bom? A teoria do manejo de peso, por exemplo, que orienta a questão de como o cuidado de enfermagem deve acontecer para manejar o peso de pessoas com sobrepeso e obesidade. A teoria de auxílio, né, para o cuidado de enfermagem, né, na perspectiva de auxiliar familiares de pacientes em terapia intensiva, uma teoria muito interessante, né, que tem até um estudo relacionado a pessoas com Covid-19, né, o quanto essas pessoas, esses familiares, dependem e precisam da atenção e do cuidado do enfermeiro, da enfermeira. A teoria de médio alcance para música, humor e movimento, eu selecionei essa porque a gente vê muitos estudos e muita coisa sendo falada sobre música, né, sobre o uso da música no ambiente hospitalar, no ambiente de cuidados. Não é incomum a gente ver enfermeiros que usam música para
tratar, para cuidar dos seus pacientes, usam humor, usam a brincadeira, o movimento. Tem uma teoria da enfermagem que possibilita, que orienta, que mostra possibilidades de cuidado e que mostra que isso é possível acontecer dentro do cuidado de enfermagem. Temos a outra teoria, que é a teoria do manejo da dor aguda em lactentes e crianças, né, para crianças que passam por procedimentos, né, como esse enfermeiro tem que cuidar, quais são as intervenções para manejar essa dor aguda em lactentes e crianças, por variados contextos, tá? Na avaliação e nos resultados de avaliação, a gente tem a teoria para o controle da urina, da adaptação psicológica na morte e morrer, e a adaptação à dor crônica. São exemplos de teorias que podem fundamentar esse cuidado nessas etapas do processo de enfermagem, tá bom? E relacionadas a essas etapas, as etapas do processo. Então, assim, nutrição é muita coisa, né? Você pode dizer, poxa, a Ana apresentou muita coisa e eu não me identifiquei com nenhuma dessas teorias. Mas tem pessoas que podem estar se identificando também. Então, assim, é realmente um exercício. E aí você poderia me fazer a pergunta, professor, mas vamos supor que dentro do serviço nós temos 5 enfermeiros e cada enfermeiro tem uma fundamentação teórica diferente. Há perdas com isso? Eu posso dizer para vocês que não. Por que não há perda? Porque vocês 5, enquanto equipe de enfermagem, são complementares. Tudo bem que você não domina a adaptação do paciente, mas o colega domina. Assim como você não domina a adaptação, você pode dominar o autocuidado. Então, assim, vocês podem se somar enquanto equipe. Tá? Então, por isso que esse exercício de se reconhecer, ele é essencial. Tá? E essas teorias que eu mostrei de médio alcance, que são muito específicas, estão em amplo processo de produção, inclusive no Brasil, e que vocês também no futuro poderão desenvolver esse conhecimento e dizer que deram a sua contribuição para a enfermagem brasileira e mundial. Tá? Aqui, a gente tem, né, já caminhando para o final, diante do conhecimento produzido, porque todas essas teorias elas são estruturadas num conhecimento produzido, né? Como você pretende executar a sua prática profissional? Né? Fundamentado em que conhecimento? Nuno, mas eu não preciso conhecer todas as teorias. Gente, até interessante você saber uma teoria ou outra, mas você precisa se reconhecer dentro de uma teoria. Como é que eu faço isso na graduação, professor? Como eu faço? Vou dar um exemplo. Um professor de vocês direciona um trabalho sobre hipertensão, por exemplo. Qual é a primeira tela da apresentação que vocês fazem nesse seminário? Já na graduação. Qual seria? O conceito, né? De Fisiopatologia. Fisiopatologia. Mas isso aí vocês já viram, isso aí vocês já sabem. Por que vocês não mudam? Vocês não, em vez de começar com a fisiopatologia, que todo mundo já sabe, e que está lá no livro, é só estudar, e começar uma aula. Hoje, hoje a nossa aula, hoje o nosso seminário é de hipertensão, mas hoje o nosso seminário de hipertensão é fundamentado na teoria do autocuidado. Porque nós somos um grupo que pensamos dessa forma, estamos muito próximos filosoficamente da perspectiva de autocuidado, para que essa pessoa com hipertensão venha a se cuidar e evitar que tenha as consequências, e a gente vai estar fundamentado nessa coisa. Os cuidados são esses, o histórico deve ser feito assim, os diagnósticos possíveis são esses, e as intervenções são essas. E a gente pode avaliar de acordo com a perspectiva de autocuidado, né, parcial ou total, e é isso. Entenderam a diferença? Há uma diferença muito grande, porque você se sente, tanto quem está falando, se sente parte daquilo, com quem está assistindo tem muito mais interesse de entender como acontece, como é que vai ser. E a cada semestre isso vai se mudando, porque esse semestre as pessoas que apresentaram esse seminário de hipertensão, de cuidado de enfermagem na hipertensão,
com uma teoria, em outro semestre, as pessoas que vão fazer o seminário podem não se reconhecer com a hipertensão, com o autocuidado, perdão. Pode se reconhecer com a adaptação, pode se reconhecer com alcance de metas, entendeu? Então, por quê? Aquele grupo ele está mais próximo do que aquela teoria está. Então, esse exercício ele é essencial. Então, e faz a diferença. Eu sugiro que vocês possam fazer esse teste. Né? Até vai surpreender os professores de vocês, porque essa parte anatomofisiológica ela é extremamente essencial na respectiva disciplina. Numa disciplina de enfermagem, a gente espera cuidar da enfermagem. E grande parte dos estudantes se detém a falar sobre anatomofisiologia, epidemiologia, e deixa dois slides, 2 apresentações para falar sobre cuidar da enfermagem. Sendo que o seminário inteiro é só um tema, que é cuidado. Então, reflitam sobre isso, tentem se identificar, né? Porque é a partir daí que vocês vão poder tomar posse da carreira de vocês e ter certeza de que vocês estão e são enfermeiros de base científica, não só técnicos, né? Não só profissionais com formação técnica, vamos dizer assim, de nível superior, no sentido, né, de conhecimento de procedimento, mas também de conhecimento científico. Pode ser que você também não queira. E aí não serei eu que vou mudar isso da sua cabeça. Mas talvez, pelo menos, se vocês conseguiram repensar, tentar se identificar, fazer esse exercício às 8 horas da noite, quase, eu já saio daqui muito satisfeito. Porque não é fácil, não é uma coisa do dia para o outro, mas que a gente precisa fazer. E aí, qual teoria está mais próxima dessas que eu falei, ou de outras que vocês conheçam, qual delas está mais próximo da sua experiência de vida, do profissional que você quer ser hoje, né? Pode ser que amanhã você mude, que você não queira, mas você se aproxime, você mude de perfil de pacientes, mas tente se identificar, porque quando você se identifica, você tem identidade com a teoria, você consegue reconhecê-la quanto à sua importância e, consequentemente, utilizar com muita facilidade. O que eu digo de certeza para vocês, é impossível conhecer todas as teorias. Impossível, tá? Vocês podem conhecer as autoras, podem conhecer pontualmente cada uma delas, mas só a imersão nesse conhecimento é que vai fazer você ser detentor desse conhecimento que foi apresentado por um teorista, tá? Então fica a reflexão. Depois eu quero ver se alguém falou no chat, mas para isso a gente tem que vencer algumas barreiras, né? Primeira coisa, vencer o discurso de que as teorias não são aplicáveis. Isso aqui, se eu pudesse sair daqui hoje com essa ideia de que as teorias, que vocês vençam essa barreira que não é aplicável, gente, as teorias, sabe por que as teorias são aplicáveis? Porque elas vêm da prática. Elas não são criadas da cabeça de alguém. Elas vêm de uma experiência prévia, prática, de um teorista que organiza e testa cientificamente. Então, como é que algo que vem da prática não é aplicável à prática? Ninguém sabe responder essa pergunta, né? Talvez porque seja mais abstrato, professor. Porque na época que foi desenvolvida aquela teoria, as teoristas não é um problema isso, e ela não diminui a importância da teoria. Tá? Não, isso não diminui. Mas naquela época, o caráter abstrato era muito característico das teorias de enfermagem. Hoje, não. Essas teorias têm cada vez mais direção para a prática. Tá? Reconhecer que as teorias como integrante essencial da identidade profissional. É exatamente esse exercício que eu estou propondo para vocês, que vocês possam se reconhecer e dizer assim, da teoria que eu entendo. Eu posso não entender das outras, mas dessa teoria que está próxima à minha experiência, do que eu quero trabalhar e do que eu acredito enquanto enfermeiro, isso eu entendo. Das outras eu posso não entender, mas dessa eu entendo.
Tá? Então, e isso é um somatório. Imaginem quantas pessoas não têm prática nenhuma fundamentada em conhecimento científico próprio da enfermagem. Imagina a mudança de paradigma, imagina o diálogo, a complementariedade que nós vamos ter dentro da nossa profissão. E uma profissão muito sólida, muito completa no sentido de conhecimento próprio. Sem ele, a gente não vai conseguir chegar onde a gente quer, a gente não vai conseguir a visibilidade que a gente quer. A gente precisa sim reconhecer como parte da nossa identidade. Buscar identificar qual a vertente do conhecimento próprio está mais próxima de vocês, que é esse exercício que eu estou propondo para vocês em todas as minhas falas. Se vocês me assistirem, daqui a 5 dias tem outra palestra, daqui a 15 dias tem outra. Então, assim, é um exercício que eu sempre proponho, porque até no meu caso, eu preciso estar sempre fazendo e vendo e vejo, poxa, conheço uma teoria nova e que está mais próxima da minha realidade, né? Enfim, a gente precisa estar sempre pensando nessas estratégias. Reconhecer, né? A gente precisa reconhecer a contribuição das teorias da enfermagem para a prática clínica. Sem elas, a gente não vai conseguir cuidar dos nossos pacientes da forma que deveria ser, da forma que tem que ser. Então, a gente tem que, sim, reconhecer. E esse reconhecimento começa na graduação. Vocês estarem aqui agora, nessa noite, parando para me ouvir, né? Eu não sei se estou conseguindo ser claro na minha fala, mas que o que eu quero é que esses novos profissionais, eles entendam a relevância, né? E até que eles gostem de trabalhar fisiopatologia, mas que não esqueçam do principal, que é a nossa ciência de enfermagem. Tá? E assumir a responsabilidade do desenvolvimento do conhecimento próprio para a enfermagem. Né? Não precisa ser um gênio para fazer uma teoria. Vocês me acham gênio? Eu não sou. Então, vocês acham que eu tenho um QI elevado? Não tenho. Mas eu tenho um compromisso com a enfermagem. Esse compromisso com a enfermagem é de fazer com que ela seja cada vez mais valorizada e visibilizada na nossa sociedade. Então, qual é o compromisso de vocês com a enfermagem? É apenas pegar o diploma? Ou vocês querem fazer da enfermagem, dar contribuição? Eu não vou mudar o mundo, mas eu vou dar a minha contribuição para que a nossa enfermagem seja valorizada. E sabe quem vai beber muito dessa fonte? Vocês. Pode ser que daqui a 10, 15 anos vocês estejam, poxa, eu escutei isso há 10 anos atrás, eu velhinho, né? E vocês lembrem desse momento, dessa noite que a gente está aqui conversando, e que muitos de vocês têm a capacidade de estar desenvolvendo esse conhecimento próprio, tá? Porque sabe por quê? Porque esse conhecimento próprio, essas teorias, elas têm impacto direto em vários cenários da nossa prática. Eles impactam na melhoria da qualidade da prática clínica, na saúde, envolvendo o ambiente, a pessoa, né, envolvendo a enfermagem, tá? Envolvendo todas as dinâmicas. Então, a gente melhora a nossa prática, tá certo? A gente consegue desenvolver conhecimento para a disciplina. Então, com as teorias, a gente consegue dar cada vez mais força à nossa enfermagem, tá? Meu sonho é um dia encontrar, né, livros de enfermagem totalmente fundamentados em teorias de enfermagem, que até considerem os aspectos anatomopatológicos, fisiológicos, né, a questão farmacológica, mas que o destaque seja o conhecimento próprio da nossa profissão. A gente consegue gerar indicadores porque a gente não tem visibilidade, não tem valorização, porque a gente não se mostra. Esse conhecimento, ele vem da prática. A diferença entre quem produz e quem não produz conhecimento próprio é a geração de indicador, é o registro, é a anotação, é a publicação desse conhecimento. E a partir o principal impacto que eu acredito que as teorias têm na nossa prática é a capacidade de dar visibilidade e de dar valorização. Quer um exemplo? Por qual motivo eu estou aqui hoje? Será que é porque eu sou bonito, porque meu sorriso é lindo, porque minha pele é bonita? Não está tão cuidada assim, não. Porque o cabelo é bonito? Não, gente. Por causa do meu conhecimento. Todas as palestras que eu vou, não é pelo Nuno, na pessoa Nuno, e sim pelo conhecimento em enfermagem que a gente tem. Então, esse mesmo lugar que eu estou hoje é o lugar que vocês deverão estar no futuro. Só depende de vocês.
tá bom? Então, essa é a visibilidade, né? Essa é a visibilidade, é a valorização que a gente tem. O salário, gente, é uma questão de direito. E quanto mais você estudar, mais você vai ganhar. Isso é fato. E, às vezes, você quanto mais ganha, você mais quer, nunca está satisfeito. Mas valorização e visibilidade é por meio do conhecimento, tá? O resto é direito, tá bom? Então, assim, eu acho que eu passei do tempo, mas eu acho que a mensagem principal é essa, tá? Aqui eu coloco de novo o QR Code das referências, aqui vocês conseguem acessar todas as referências da nossa apresentação hoje, tanto salvar o Drive para vocês, né? Bota lá, salvar, é aberto, vocês podem estar acessando. Aqui está meu e-mail institucional e pessoal, se vocês quiserem mandar alguma crítica, alguma pergunta, algum elogio, né? Alguma coisa que vocês queiram mandar, podem mandar por meio do contato de e-mail, mas eu também produzo material digital, né, na rede social. Eu tenho uma rede social profissional, que é o nunofelix.dr, que vocês podem, @nunofelix.dr, que vocês podem encontrar lá bastante coisa sobre teoria de enfermagem, sobre CIP, sobre a Teoristic, sobre enfermagem, várias lives legais sobre processo, sobre SAI, tá? Vocês podem tanto encontrar, e a rede social do meu grupo de pesquisa. Na oportunidade, eu agradeço, né? Meu muito obrigado à Liga Acadêmica de Sistematização da Assistência de Enfermagem pela oportunidade de estar aqui falando desse tema. Eu não sei se eu consegui alcançar o objetivo de vocês, mas eu dei o meu melhor, tá bom? Muito obrigado. Nossa, Perfeito. professor, eu acho que perfeito, né, gente? Assim, é muito incentivador mesmo, depois que a gente escuta uma pessoa que gosta do que faz, que parece, realmente a gente sente isso, né? Então, eu fico muito feliz de ouvir e de entender mais como que funciona isso. Então, nossa, só gratidão mesmo, agradecer muito. E muitas pessoas também comentaram aqui no chat, eu também fui comentando, então, assim, tem alguns comentários. E o povo vai falando também qual teoria se identifica mais, então achei bem interessante isso, né? A gente não tinha parado para discutir sobre isso nas aulas, né? Então, eu acho que isso é muito bacana. Eu até comentei aqui que na escola a gente tem como base de Wanda Horta, né? Das necessidades humanas básicas, e que também me identifico com a de cuidado transcultural. A Samantha falou da Florence, a Malu falou da Peplau, né? O Elton também falou. Então, assim, vários comentários aqui. Mas se tiverem dúvidas também, a gente vai conversando aqui com vocês. Quer falar, Samantha? Eu só queria agradecer mesmo, foi assim, você trouxe uma linha de raciocínio, né, de pensamento que a gente não tinha captado antes, como o Tyson falou. Tipo assim, nossas professoras são muito boas e tudo, elas incentivam, né, nossas professoras de sistematização da assistência são excelentes, mas sabe esse toquezinho aí foi assim, perfeito, De identificação, de né? identificação, de mostrar mesmo o que nós devemos fazer quanto enfermeiros, porque a gente está num curso de enfermagem, a gente não está num curso de biologia. Lógico que, igual você falou, faz parte, a gente precisa, como enfermeiro, entender o porquê das coisas. Nós precisamos saber a anatomia, a fisiologia, a patologia. É igual a gente fala, é o ciclo básico, né? Para a gente poder entender o depois. Mas, assim, a gente faz enfermagem, né? Então, tem que fazer os trabalhos baseados na enfermagem. E isso, na hora que você falou isso, eu pensei, gente, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Os professores nunca tinham falado nisso. A gente, como alunos, aqui antes da gente, numa reunião anterior, a gente estava lendo um capítulo sobre teorias de enfermagem, só para a gente relembrar alguns aspectos, porque também tem pessoas que ainda não fizeram sistematização na nossa liga. E assim, a gente discutiu algumas coisas, mas não passa pela nossa cabeça um tipo de pensamento desse. E você contribuiu demais. Pode ter certeza que eu vou levar isso para a minha vida mesmo, porque é demais esse pensamento, eu nunca tinha mesmo parado para raciocinar a respeito disso.
Samantha, o que você fala, o que você traz aí, conhecimento básico, né? Isso é fato. É o que a gente já sabe que vai passar na formação. Mas e o conhecimento da enfermagem? Será se o conhecimento da enfermagem ele é só a intervenção baseada na fisiopatologia? Ele vai além. Tem coisas, tem fenômeno, gente, tem tanta coisa. São muitas coisas que a gente identifica na prática que quando a gente vai buscar resposta na própria enfermagem, a gente não tem. Até a gente sabe como funciona a fisiopatologia, a gente não consegue explicar. Porque tem coisas que vão além do fisiopatológico, do anatômico, e que precisam ser explicadas e que o enfermeiro precisa ter essa orientação para a prática. Então, é um exercício, realmente, eu vi que muita gente colocou as teorias que se aproximam, é realmente essa reflexão que a gente tem que fazer, tá? E tentar alcançar, se aprofundar, né? E sem ter esse medo de errar ou de mudar de base de conhecimento. Não, a gente muda como ser humano, imagina mudar de fonte. Às vezes a gente muda de setor, então a gente pode passear e beber de todas essas fontes. Eu posso ler a pergunta da Fabiana, que a Fabiana colocou aqui no chat. Ela falou que, primeiramente, lhe parabenizo pela excelente explanação e aproveito a oportunidade para fazer a seguinte pergunta. Se várias teorias podem ser aplicadas ao mesmo tempo, né, eu acho, sem problema, o enfermeiro deve pautar-se na teoria que ele mais se identifica ou deve partir do paciente e do que ele espera de resposta para o seu cuidado para definir a teoria? Vamos lá. Vamos entender que o cuidado, né, ele é feito por um grupo de profissionais, tá? Então, quem demanda o cuidado é o paciente. Só que esse cuidado, ele precisa ser fundamentado em um conhecimento. E a teoria, ela possibilita, ela oportuniza esse conhecimento dentro daquelas possibilidades de cuidado do indivíduo. Então, o que é que acontece? Não é a gente que escolhe a teoria que vai trabalhar com aquele paciente. Não. A gente sabe qual é a teoria que está mais próximo da nossa filosofia de vida. Tá, Fabiana? Então, assim, a gente sabe que tem essa proximidade e que outras colegas também têm outras teorias. Não é que eu possa utilizar tudo ao mesmo tempo, não. Tá? A não ser que o paciente demande. Mas, dentro da perspectiva geral, é de forma complementar. Vou dar um exemplo. Se uma pessoa... vamos dar um exemplo simples, amputação de um membro, né? Aquela pessoa, além de todos os cuidados de curativo, de relação de higiene, tal, esse indivíduo vai precisar se adaptar. Quem é entre os enfermeiros que estão ali de plantão, ou da equipe, ou do hospital, que tem uma aproximação maior com esse conhecimento adaptativo? E quando esse paciente tiver alta, que ele vai precisar se cuidar em casa, como é que vai ser? Quem de nós, colegas, pensando na demanda que o paciente me apresenta, tá? Não no meu ego. Quem de nós, colegas, tem mais proximidade com o autocuidado? Para orientar essa pessoa a cuidar do corpo cirúrgico em casa, a fazer o autocuidado em casa, né? Quem de nós tem mais aproximação com a ambientalização, né? Então, assim, a demanda ela vem do paciente e os membros da equipe eles estão mais próximos de uma realidade. Vou dar outro exemplo. Não, Nuno, mas você poderia me falar assim, Nuno, mas só tem eu e outra enfermeira. Tá? Ok, só tem vocês. Mas se você tem uma aproximação teórica com uma determinada perspectiva, a tendência é que você possa fazer daquele serviço mais próximo da sua filosofia. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você, pegando o exemplo da adaptação, se você sabe que você trabalha bem
consegue fazer com que os pacientes se adaptem bem, porque você tem muito conhecimento sobre o que a teoria traz quanto à adaptação, seria interessante que você estivesse, né, vamos dizer assim, lotada e alocada, vamos dizer assim, colocada, né, inserida dentro de um serviço que preste esse serviço. Então, você vai se dizer, poxa, eu consigo ter bons resultados na adaptação do paciente. Então, aqueles pacientes que demandam adaptação ao novo processo de vida, eu vou conseguir contribuir. Entendeu? E assim a gente consegue, dentro de uma instituição, ter várias contribuições. Talvez eu não consiga esgotar, mas eu consigo ter uma grande contribuição. Entendeu? Vai chegar o momento, Fabiana, em que não vai demorar muito as pessoas sejam questionadas sobre a sua base de conhecimento próprio da enfermagem. Você, Fabiana, qual é a sua aproximação de conhecimento próprio da enfermagem? A nossa instituição é uma instituição de reabilitação. Se você tem uma aproximação com a nossa teoria, com a teoria que fundamenta e que está relacionada às demandas de cuidado dos nossos pacientes, você é muito bem-vinda. Entendeu? Por quê? Você tem essa aproximação. Eu não sei se eu consegui responder, mas se eu não tiver, pode falar, Fabiana. Ela comentou aqui que ficou perfeito, gratidão pelos esclarecimentos. Ficou claro, sim, eu acho. O Elton também fez uma outra pergunta, que ele queria ouvir um pouco mais sobre como podemos aproximar as teorias de enfermagem dos profissionais técnicos de enfermagem. O conhecimento incipiente desses profissionais pode ser uma barreira para a implementação das teorias em sua totalidade? Primeiro, não é barreira. É uma pergunta muito interessante que ninguém nunca fez, tá? Ninguém nunca fez. E olha que eu já recebi as perguntas mais difíceis e essa é uma delas, tá? Eu não sei te responder isso. Por que eu não sei te responder? Eu te falo isso com muita tranquilidade. Porque a formação técnica ela é uma formação técnica, básica, né? Vamos dizer assim, tem uma formação de nível médio, no sentido não de importância, mas mesmo de conteúdo. Então, assim, não é propósito para os técnicos, penso eu, que essas teorias elas possam ser aprofundadas por esses profissionais, pelo menos pelo que eu observo, tá? Mas seria interessante que esses profissionais tivessem esse conhecimento. E aposto que o cuidado deles também seria influenciado. Agora, é complicado a gente trabalhar, a gente pensar nessa, como você coloca, né, a aproximação dessas teorias com os profissionais de nível técnico, porque essa formação ela é uma formação mais basal, tá? O tempo é curto demais. Às vezes, uma graduação de 5 anos, a gente não conhece nenhuma teoria, tem pessoas que saem, não sei nem que teoria. Então, imagina uma formação de 2 anos. Né? Então, assim, para os profissionais que querem beber dessa fonte, eles podem usufruir, não existe limitação. Inclusive, Elton, esse conhecimento ele pode ser utilizado por outras profissões que não são enfermagem. E isso dá mais visibilidade. Já pensou se um dia vocês encontram uma teorista que, fundamentando uma política pública para o risco cardiovascular, para todos os profissionais de saúde? Isso é visibilidade para quem? Para aluno? Para aluno, não. Para enfermagem. Foi um enfermeiro que desenvolveu um conhecimento, que organizou, que pesquisou e que colocou à prova e que hoje está em uma política pública. A gente não tem uma política pública de risco cardiovascular. A gente cuida de pessoas que já estão doentes. Essa é a realidade no Brasil. Entendeu? Então, não há uma limitação para que as pessoas possam, os profissionais de nível técnico possam estar inseridos nessa perspectiva. Mas eles não têm esse tempo hábil para fazer para ter esse aprofundamento. Tá bom? Eu não sei se eu te respondo. Eu acho também, eu poderia comentar, se vocês me permitem, a respeito. Eu também quero depois, tá? Talvez o pensamento crítico é um pensamento que ele é desenvolvido durante um tempo. Você não
do nada acende uma luzinha e fala assim, nossa, essa pessoa tem um pensamento mais crítico, né, mais embasado. Não é uma coisa que se constrói do dia para a noite. Então, eu acho interessante o que o Nuno falou a respeito dos 2 anos, dos 5 anos, né? Que nem depois da graduação tem gente que aplica, né? Tem conhecimento real sobre alguma teoria. O quanto que isso é complexo. Por isso que eu acho que é uma pergunta difícil mesmo, porque ao mesmo tempo que seria ideal os técnicos de enfermagem ter conhecimento a respeito desse conteúdo, né, dessa teoria de enfermagem, porque eles fazem parte da equipe de quê? De enfermagem, e o quão complexo é uma teoria para ser dada para uma pessoa de nível médio, né? Então, é realmente algo que a gente poderia pensar, até mesmo para poder divulgar nosso conhecimento, porque uma coisa que a Liga mesmo faz é divulgar conhecimento, né? Procurar fazer projetos de extensão, divulgar o conhecimento que é feito na universidade para a população em geral. Então, é algo que a gente poderia até pensar, nós, como enfermeiros detentores desse conhecimento, como passar esse conhecimento de enfermagem para a equipe técnica, porque eles estão ali na equipe, né? Então, eu gostaria só de deixar esse comentário mesmo, que é uma coisa que a gente deveria fazer, que a gente pode fazer, né? Deixar esse conhecimento, vamos dizer, mais... Palatável, né? palatável, isso É, eu é isso que eu queria, estava pensando. eu queria muito comentar antes do Thales, vou pedir licença para interrompê-lo, para entrar na frente dele, mas só porque eu acho que esse apontamento da Samantha foi muito no sentido do que eu queria dizer, assim, que eu queria até ouvir, porque nós, enquanto enfermeiros, precisamos assumir o papel de educadores da equipe, né? E esse papel de traduzir no conhecimento científico, que a gente advém aqui na academia, para a equipe técnica, eu acho que é fundamental, se a gente quer avançar enquanto uma categoria, né, que quer não só a valorização do corpo de enfermagem do ensino superior, mas também do nível técnico, é importante que a gente também mostre para eles eles também fazem, eles também estão dentro de uma ciência bem consolidada, e essa ciência ela tem uma teoria que a sustenta, né, e que a partir disso a gente não consegue prestar um cuidado sem ter o pressuposto de que aquilo ali é embasado em uma base de sustentação sólida, né, nos 200 anos de enfermagem, né, de avanço que a gente tem visto na ciência, eu acho que a gente tem deixado poucas vezes esse papel assim, de lado, de tentar divulgar mais, difundir mais, porque assim, você colocou, a gente tem tantas teorias brasileiras, né, nacionais, e eu mesmo não conhecia boa parte delas, então acho que há um gap, né, no ensino das teorias de enfermagem, isso é indiscutível, né, para todos nós, eu acho que tanto nas federais quanto nas universidades privadas, mas para além disso, eu acho que há também um gap no ensino técnico, né, do nosso país, porque são 2 anos, sim, sem dúvida, são pouquíssimo tempo para a gente ensinar um mundo de conhecimento acerca dos cuidados de enfermagem, mas eu acho que a gente tem que advogar para isso, se a gente quer, de fato, evoluir enquanto ciência, enquanto profissão, né, para que a gente não seja puramente um ofício. Acho que aquilo que você colocou, retomou logo lá no início da sua fala, eu acho que muito me convoca, assim, eu sinto muito instigado assim, a pensar como a gente pode fazer, porque é um desafio difícil, né, de avançar, mas eu acho que é um desafio necessário que a gente precisa se apropriar, né? Eu acho que era isso. Eu acho que esse ponto dava um artigo top. Sabe o que eu fico pensando? Se eu for fazer esse artigo, eu lhe convidar, tá? Que a ideia foi sua, a Me reflexão. convide, por favor. Será uma honra. Mas sabe o que eu fico pensando? Primeiro, se há essa demanda, né? Se o profissional técnico, ele, por ser um profissional técnico, ele precisa ter
eu não sei se acesso à palavra, eu acho que se ele demanda mesmo esse conhecimento científico, que não seja técnico, tá? Ao mesmo tempo, eu fico pensando se talvez esse não é um conhecimento próprio que precisa ser desenvolvido. Será que a enfermagem precisa de um conhecimento próprio que oriente cientificamente a prática profissional dos profissionais de nível médio? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Será que existe a necessidade de uma teoria para orientar a prática de profissionais técnicos? Assim como tem teorias que orientam a prática no ambiente virtual? Não sei. Nem eu sei, né? Não sei te dar essa resposta. Como eu falei, não me culpo por isso, mas tem muito mais perguntas. Eu acho que vocês podem sair daqui com muito mais perguntas e dúvidas do que certezas, mas é uma questão muito interessante para ser debatida, ser refletida, se há ou não essa necessidade, né? E se há uma lacuna no conhecimento que possa dizer o que é e o que não é enfermagem de nível técnico. Né? Quem sabe você aí no futuro, Elton, possa fazer esse trabalho aí começar a graduação, depois terminar, dar seguimento, porque realmente é pertinente. Será? O conhecimento do profissional de nível técnico, ele precisa ser só técnico, ele precisa ser só procedimental, mas ele tem base científica, porque a partir do momento que ele conhece qual acesso ele vai funcionar, ele tem que entender de anatomia. Isso é ciência. Entendeu? Então, assim, são muitas coisas na nossa cabeça. Talvez isso você possa trabalhar, veja se não é interessante para você ou para outras pessoas, né? Trabalhar com essa questão do conhecimento científico na formação técnica. Né? Conhecimento científico, conhecimento próprio da enfermagem na formação técnica. O professor, se fosse, eu gosto muito do Yuval Harari, ele naquele livro agora fugiu o nome, mas o do livro principal dele, ele fala que assim, se fosse só técnico, a máquina fará o nosso trabalho, fará o trabalho do técnico, né? Então, assim, eu fico pensando se no futuro que a gente já está pensando em ambientes virtuais, né, um cuidado mais tecnológico, acho que pode ser que a gente substitua esse cuidado, porque a gente deixou de pensar que não é só puramente a técnica que faz, né, mas todo o que envolve para além da técnica, assim, né, nas relações, enfim. Mas muito bom ouvi-lo. Acho que a gente sai com mais dúvidas do que respostas. Isso é muito positivo. Eu que agradeço. Kruger disse que é Kruger que fala, é? É Sapiens. Eu agora lembrei. Sapiens é o livro. Muito bom. Certo. O participante colocou que eu me encaixo em quase tudo, só não sei se fico feliz ou se fico confuso. De fato, você pode ficar confuso. Tente se identificar, é um exercício, gente, que vocês podem fazer diariamente, tá? Eduardo colocou que é um desafio. Eu, enquanto pesquisador da identidade profissional, é perceptível essa falha no ensino técnico e superior. Se no superior imagina no técnico, né? E que contempla essa discussão. Realmente, eu acho que, Eduardo, precisa... Isso aí, as pesquisas, como essa que você está citando, né, como a sua prática, elas estão aí para escancarar isso. O que é que falta? Enfermeiros que, em vez de pesquisar a percepção ou a visão psicológica, a ação farmacológica, a anatomofisiologia, a função microbiológica de tal medicamento, se preocupem em pesquisar a enfermagem, porque o que a gente tem mais é enfermeiro que pesquisa sobre tudo, menos a enfermagem. Vocês podem ir nas bancas de TCC de graduação, vocês vão ver que são poucas, né? Então, assim, se vocês me encontrarem numa banca, vocês vão estar sempre ali me vendo, batendo martelo. Qual é a teoria de enfermagem que fundamenta a sua pesquisa? E aqui cabe perguntar qual é a teoria de enfermagem que fundamenta a sua vida. Né? Qual está mais próxima da sua experiência? Então, não tem como separar. Não tem. E, assim, se a gente prosseguir em uma enfermagem que está mais preocupada em fazer pesquisa para farmacologia, para anatomia, para fisiologia, para psicologia,
a gente não vai conseguir avançar. E são essas mesmas pessoas que se preocupam mais em pesquisar assuntos externos à enfermagem, que não tem esse cuidado que o Eduardo está citando aí, de pesquisar identidade profissional. Olha que coisa mais... Né? Não posso usar uma palavra mais forte, mas que coisa mais poderosa, pesquisar a enfermagem. Porque são essas pessoas que vão dar contribuição, vão dizer assim, vão poder assim, reclamar da enfermagem. Porque as pessoas que mais reclamam, quando você vai olhar a dissertação, a tese, até a monografia, está lá, coisas da psicologia, coisas da antropologia, que são importantes, mas que não são diretamente relacionadas com a enfermagem. E são essas pessoas que mais cobram que a enfermagem não é valorizada, que a enfermagem é desunida, que blá, 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 e pouco se faz. Então, assim, são discursos que eu não aceito, né? Respeito, mas eu não aceito no sentido de... como é que eu posso falar? Que eu acho que as pessoas, para reclamarem ou para se queixarem, elas precisam muito dar sua contribuição. Quando eu escuto alguém que dá realmente contribuição para a enfermagem, eu fico mais... até aceito a reclamação, vamos dizer assim, nesse sentido. Mas precisa a gente repensar as nossas práticas, tá? É isso. Mais alguma pergunta? Eu só vou fazer um comentário também, que eu fiquei muito intrigado com o negócio do técnico, porque foi uma coisa que eu pensei também quando eu entrei no quinto período, né, que é quando a gente começa a ter as disciplinas de enfermagem, e aí que a gente foi conhecer a SAI. E eu falei assim, gente, eu não vi isso no meu técnico, na minha formação de técnico. E eu achei tão importante, eu falei assim, não, não pode ser. E aí eu fui começando a perguntar aos outros técnicos da turma também. E ninguém viu. E eu falei assim, isso não é só comigo, né? E eu participei do SEBEM também, da ABEM, e lá eles estavam discutindo essa formação dos técnicos de enfermagem. E eu falei assim, gente, a gente precisa começar isso para ontem, né? Pensar nessa formação dos técnicos. Porque a gente faz parte do processo de enfermagem, a gente faz parte da sistematização, a gente não faz ela no programa ela toda, mas a gente faz parte, né? Então, a gente precisa entender como funciona isso, né? Então, eu achei super importante, eu acho mais que necessário. E a gente, como enfermeiro, a gente também é responsável por isso, né? Exatamente, exatamente. É um desafio, mas que É um acho desafio. que a gente precisa ter muita calma. A SAI, o próprio conceito de SAI, né, e do processo de enfermagem especificamente, é algo relativamente novo, né? 2009, quando traz uma resolução mais sólida, né, vamos dizer assim, mas ainda com algumas lacunas. A resolução está sendo reformulada, né? Então, eu acho que a gente está no caminho, né? O que falta é esse conhecimento próprio que oriente. Por exemplo, não existe uma teoria da enfermagem que oriente a SAI, né? Então, assim, a SAI surge em uma questão política, em uma questão fiscalizadora, uma questão regulamentar, mas ela não brota de um conhecimento próprio. Né? Tem pessoas que trazem a SAI, que vinculam a SAI à questão das ciências da administração e tal. Mas tudo bem que até tem influência, porque todos nós temos influência de filosofia, isso é fato. Tá? Mas falta esse conhecimento, que pudesse dizer A mais B, entendeu? Explicar como as coisas acontecem e como o técnico de enfermagem está envolvido dentro da SAI e dentro do processo de enfermagem, quanto um dos métodos de executar a prática sistematizada, tá? Assistência sistematizada. Então, realmente tem muita coisa para avançar ainda, muita coisa mesmo. Né? E eu me preocupo muito com algumas coisas, assim, já para finalizar, com a gente nem amadureceu os nossos conhecimentos no Brasil, já se fala em prática avançada de enfermagem. Eu acho que precisa tomar muito cuidado com isso, porque nós não temos prática avançada no Brasil, né? Não adianta querer transformar o Brasil nos Estados Unidos, porque a gente não é os Estados Unidos, não é a América do Norte, a gente precisa... Eles têm uma outra dinâmica e um avanço muito maior, né, em relação à enfermagem, que a gente ainda não tem. Então, é aquela coisa, tipo, a música brasileira ela não é boa, mas
qualquer coisa que se cante em inglês é bom porque não é brasileiro. Na enfermagem é do mesmo jeito, né? Por exemplo, o conceito de SAI é um conceito brasileiro. Tem gente que diz que o conceito de SAI não existe, não é aplicável, não sei o quê. Por quê? Porque é um conceito brasileiro, mas o conceito de processo de enfermagem, que é americano, que tem influência internacional, que é inglês, nurse process, tem poder. Então, entendem o que eu trago para vocês? É outra pauta, vocês chamem outro palestrante para falar sobre sistematização mais profundamente, né? Mas que eu não consigo, eu me preocupo, e aqui falando enquanto liga, que trata sobre sistematização, eu fico muito triste de ver colegas colocarem a SAI como uma coisa que precisa ser esquecida. Entendeu? Que não existe, que é uma coisa que a gente tem que focar no processo de enfermagem avançada, na prática de enfermagem avançada, mas não existe avanço. A gente está lutando por 30 horas por piso salarial e já querem a prática avançada. Gente, não é assim. Entendeu? Então, assim, a minha visão, obviamente, né, com respeito a dos demais, enfim, né, eu acho que talvez nenhum de nós estejamos mais aqui vivos para ver a enfermagem avançada no Brasil. Tá? No meu entendimento, vai demorar muito ainda para chegar. Tomara que eu esteja enganado. Tomara. Ai, professor, eu tô na mesma também, porque eu penso a mesma coisa, assim, exatamente. Alguém tem Eu mais até alguma pergunta? pensei, eu só tenho um Pode falar, comentário Samanta. rapidinho mesmo, juro. Pode fazer, à vontade. Só essa questão do técnico e essa questão da enfermagem avançar e a discussão do técnico, eu fiquei aqui pensando. A gente está falando sobre o técnico, sobre o conhecimento técnico, do ensino técnico, mas já tem, assim, uns boatos, assim, né? A gente vê nas próprias UTIs, né? Que não, em alguns locais, só enfermeiro, não tem mais o técnico. Será que essa discussão também, igual o Nuno falou, a demanda, porque está tendendo a colocar mais enfermeiros, mas ao mesmo tempo tem a demanda do país, né? Não é demanda do país, a cultura, né, do país de ter mais técnicos do que enfermeiros, como que a gente vai trocar, né, essa questão de só ter enfermeiros, sendo que não tem enfermeiro suficiente. Aí eu fiquei pensando nisso, sabe? Nesses dois lados. Melhorar o conhecimento técnico ou então a substituição por só enfermeiros para, vamos dizer assim, dar uma avançada na enfermagem. Assim, não sei se eu posso falar assim desse jeito, mas eu acho que vocês entenderam. Eu não acredito, sabe, Samanta, né? Pronto. Eu não acredito muito que isso vai acontecer. Também acho que não. Nós somos uma profissão que já tem consolidada essa segregação. Como é que chama? Como é que os estudiosos chamam? Divisão técnica e social do trabalho, né? A divisão do trabalho, exatamente. Exatamente. Eu não acredito que isso vai acontecer, tá? E não vai acontecer não só por essa questão de divisão, não temos profissionais para atender essa demanda, e isso vai sucatear muito o Brasil, porque o Brasil, diferente de outros países que têm isso mais consolidado, acho que Portugal, se eu não me engano, não existe técnico de enfermagem, se eu não me engano. Tem países pequenos que são do tamanho menor que a Bahia, menor que Minas, e que não tem, assim, eles têm dimensões menores e talvez consigam dar suporte, mas o Brasil tem dimensão continental, né? Então, enfim, a projeção para 2030, mas como a gente está andando hoje, provavelmente vai ser muito antes que a gente não vai ter. E isso vai ser, vocês vão experienciar isso, porque em 2030, não, 2030 não é aposento, não estou tão velho assim, não. mas eu acredito que quando eu estiver me aposentando, vão faltar profissionais. Vai faltar profissionais, porque ninguém vai mais querer ser profissional de saúde, as doenças vão aparecer com cada vez mais força, e as pessoas não vão mais vão querer trabalhar em casa. Essa é a realidade. Não, e outra coisa, muito mais pessoas, né? A inversão da pirâmide etária vai ter muito idoso, então, tipo, vai ter uma demanda muito maior, né? Ainda mais com tudo que hoje nós temos, né? Problemas respiratórios, né? Tudo que a gente come, o câncer, né?
tem várias variáveis, aspectos que vão influenciar na nossa saúde, né? Então, o bicho vai pegar. 2030 ainda, a gente não vai ter nem 10 anos de gente. É isso, gente. Eu espero, assim, que a gente... Gostei muito da discussão, né? Adoro, por isso que eu gosto muito de ligas. Então, acho que tem mais 4 eventos em liga nas próximas semanas. Até as minhas férias, eu não tenho mais espaço para mais nada. Mas eu gosto muito de ligas porque são estudantes com cabeça... Olha aí, uma coisa que eu nunca tinha pensado surgiu em um debate com ligantes, né, com estudantes de graduação. Isso é muito rico. Né? E eu vejo a maturidade de vocês em falar de coisas que a gente vê professores, doutores, que não têm essa maturidade para falar, né, sem viés e sem medo, né, sem ter tanta pretensão de ego, vamos dizer assim, mas de tentar realmente dar contribuição. Então, vocês estão de parabéns. Espero que eu tenha contribuído aqui com vocês, né? Coloco à disposição para próximas contribuições que vocês precisarem. Eu estou à disposição de vocês, tá bom? Meu muito obrigado. Eu acho que é a gente que agradece muito, assim, por essa aula, por essa discussão, assim, tão rica. E você pode ter certeza, professor, que a gente vai, depois dessa aula, sair bem diferente, assim, sabe? E construir esse conhecimento aí que eu acho que não vai parar, não. Eu acho que a gente só saiu mais instigado para estudar mais, entender mais e refletir mais sobre a nossa prática. Então, assim, pode ter certeza que, assim, foi muito rica a aula de hoje. Então, muito obrigado, a gente que agradece. E precisando, pode contar com a gente também e a gente vai trocando isso aí. Muito obrigado, professor. Professor, gratidão. Também queria dizer que, assim, eu acho que nós chamaremos você em outros encontros, sim, sem dúvida, porque eu acho que 2 horas foi muito pouco para a gente esgotar tudo. Acho que a Samantha trouxe aí um outro aspecto que a gente pode tirar um dia só para discutir isso, e é sempre uma honra ouvi-lo, assim, foi muito, muito bom mesmo, fiquei muito feliz. E aí a gente vai deixar essa gravação no YouTube, então divulguem, compartilhem para aqueles colegas que não conseguiram participar, porque isso também contribui para que a gente divulgue o conhecimento que o professor compartilhou com a gente hoje. Então, assim, muita gratidão para todos que participaram. E se você quiser deixar suas palavras finais, professor, assim, só gratidão mesmo, em nome da professora Tânia, da professora Luciana. A gente agradece ter aceitado prontamente o nosso convite. Leve meu abraço para as professoras Tânia, para a professora Tânia, para a professora Luciana, né? Queridas professoras que eu admiro também. E agradeço realmente, assim, espero, meu intuito aqui, né? Hoje o dia foi um pouco puxado, mas meu intuito realmente e sempre será contribuir, né, com a enfermagem, e vocês são a enfermagem. Então, meu muito obrigado também, e quando estiver disponível, manda o link para eu compartilhar, tá bom? Muito obrigado e um abraço a todos. Vamos tirar uma foto final, né? Vamos, Se alguém compartilhar. conseguir ligar a câmera. Liguem a câmera, pessoal. Por favor, vamos fazer um registro. Eu vou parar a gravação, rapidinho, né, para que a gente possa tirar a foto. Pode parar.